Olá, tudo bem? Sejam todos bem-vindos. Eu me chamo Roberto, mais uma vez falando da atitude de alguns apologetas protestantes, como o João Oliveira, que tem canal aqui no YouTube e no Instagram, né? E ele gosta de refutar, gosta de zombar, tirar sarro, menosprezar os católicos, né? Chamando os católicos de palpiteiro, sendo que ele é PhD, né, em teologia, né? Esqueci, né? Ele é PhD, doutor em teologia, doutor de filosofia, doutor em história, né? Da Uni Esquina. E ele gosta de refutar o catolicismo, né? Gosta de zombar da fé dos católicos, né? Como se isso não fosse ofensa. Ele mais uma vez refutando um católico lá no Instagram sobre possessão oblativa, né? Que Deus, em alguns momentos, permite que o católico, o cristão, o santo ou santa seja possuído pelo demônio. Antes de tudo, a possessão acontece os motivos, né, que levam a pessoa a ser possuída por um demônio abrir abrir as portas para o demônio. Então, quais são as causas, né, as origens para que uma pessoa acaba possuída por um demônio? É o pacto, né? O pacto, a maldição ou o malefício em que uma bruxa ou bruxo, com a ajuda do demônio, se utilize de malefícios para com que uma pessoa fique possuída. Assistir também rito satânico, né? Ou missa satânica, a pessoa acaba possuída. Às vezes, por participar da festa do Halloween, em alguns casos, né? Teve pelo menos um caso que eu vi. Mas não é à toa. Falar sobre o demônio não vai fazer com que isso leve à possessão demoníaca. Assistir filmes sobre demônio, ler livros sobre demônio também não. O padre ou o pastor fazer uma oração, fazer uma oração sobre a pessoa e isso levar à manifestação de possessão, não. Às vezes é hipnose, transe, sugestão psicológica, né, como a gente vê em muitos lugares, nas igrejas protestante ou evangélica e até mesmo em grupos de oração da Igreja Católica, né? Onde existe bastante simulação, transe, hipnose, sugestão, né? Onde uma pessoa simula estar possuída por um demônio, nada mais é do que simulação, né? Porque a possessão demoníaca existe e há sinais onde se reconhece que a pessoa de fato esteja possuída por um demônio, né? Como falar em vários idiomas, a versão a objetos sacros, né? O transe, né? Às vezes levitação, né? Essas são os sinais. E as causas, né? Como eu disse, as causas que levam à possessão, o pacto, o malefício, né? Feito por uma bruxa ou bruxo, né? Macumba não. Macumba não é coisa do demônio. Nem voodoo, né? Voodoo e macumba não são coisas do demônio. Então, assistir missa satânica, fazer o pacto, o malefício, a maldição,
tudo isso leva à possessão demoníaca. Existe também a infestação, a vexação, influência interna e externa, né? Aí eu pergunto, é claro, eu acredito que teólogos protestantes sérios, né? Ateus teólogos, né? Como existe bastante ateu teólogos, né? Ou católico, talvez um exegeta protestante, né? Que tem a mesma qualificação e conhecimento do que um exegeta católico, né? Mas eu falo desses protestantes de YouTube, né? Que escreveu um livrinho aí, se acha PhD em tudo, né? E quer chamar católico de palpiteiro. O que um protestante com canal no YouTube, que seja apologeta ou não, o que eles sabem sobre o demônio, né? Porque existem vários tipos de demônio, várias classes, tipo, não sei como vou dizer a nomenclatura, tipos, né? Porque os demônios do Antigo Testamento é uma coisa, né? Os demônios na Bíblia é outra coisa, os demônios no cristianismo é outra coisa, os demônios de origem judaica é uma coisa, né? Que é, os demônios que estão na Bíblia são da mitologia ou da tradição judaica, né? Até os demônios expulsos por Jesus, né? São da mitologia judaica ou da tradição judaica, que é os espíritos impuros, né? Os demônios lá no Antigo Testamento são os Shedim, ou Shedins, né, no plural, os Lilim, né, espíritos noturnos, filhos de Lilith, lá em Isaías 34. Shedim é Salmo 103 e Levítico, se eu não me engano, Salmo 106, né, também chamado de Diabos. Existem os Manzequins, né, que está na Cabala, em outros livros das obras judaicas, né? Os Manzequins, como está lá no seriado do Sandman, né? Existe Lúcifer, mas esse já é interpretação patrística, tradição católica da interpretação católica, né? Da Idade Média. E são nos exorcismos, né? Que é confirmado que existe Lúcifer, Satanás, demônios, né? Na Bíblia temos alusão sobre a queda dos anjos, né? Que é em Isaías 14 e no livro de Ezequiel, em Apocalipse, no livro de Judas, né? Onde Judas cita o livro de Enoque, que é um livro apócrifo, da onde vem a tradição dos anjos caídos, né? Que foram presos no abismo, mas nada sobre demônios, que seriam anjos, né, rebeldes, né? Na Bíblia não existe essa doutrina definida. Foi a Igreja Católica que foi desenvolvendo esse conceito de anjo caído, de demônio, desenvolvendo a demonologia, né? Por isso hoje temos todos um estudo sobre demônio graças à Igreja Católica que desenvolveu praticamente a demonologia é um conceito católico, né? Assim como o termo heresia, né? É de cunho católico que protestante se apropriou, né? Hoje os protestantes chamam o catolicismo, o dogma católico de heresia, sendo que quem usou pela primeira vez o termo heresia de origem grega, né? Que significa escolha, quem cunhou o termo heresia, dizendo que o termo heresia
contrária à fé, ou que é contra a fé, né, foi a Igreja Católica, né, sendo que os protestantes se apropriaram desse termo. Aí eu pergunto, o que os protestantes sabem de demônio? Nada. O que os protestantes sabem sobre exorcismo? Nada. Sobre possessão demoníaca? Nada. Sobre vexação, influência interna e externa? Nada. O que os demônios sabem sobre a categoria dos demônios? Os nomes dos demônios? O que protestantes sabem sobre os sinais de uma verdadeira possessão, ao contrário de uma doença mental, de uma simulação? Nada. Não sabem nada. Com certeza com certeza nenhum teólogo protestante sabe, a não ser que estude, a não ser de que de fato saiba. Porque foi recentemente que eu descobri essa diferença entre os demônios bíblicos, demônios na Bíblia, e os demônios cristãos, né? Porque os demônios na Bíblia não tem nada a ver com anjo caído ou anjo rebelde. Ou são os shedins, que pode ser benevolente ou malévolos, os lilins, espírito noturno, provavelmente sejam malévolos, os espíritos impuros, né, que causavam doenças, que era exposto por Jesus, né? Só que esse conceito de anjo caído, de demônio do tipo anjo caído, é um conceito cristão que foi desenvolvendo e foi sendo desenvolvido pelo catolicismo romano, onde os protestantes adotaram esse conceito de demônio, tipo anjo caído, porque foi a patrística, os pais da igreja, que viram ali em Isaías 14 a queda de Lúcifer, que na verdade é o rei Nabucodonosor, uma profecia sobre o rei da Babilônia. Foram os pais da igreja, os teólogos católicos da Idade Média, que viram ali a queda dos anjos, né? Incluindo a tradição judaica, e não a Bíblia, né? Então, essa ideia de demônio do tipo anjo caído ou anjo rebelde é um conceito católico, com certeza com raízes na tradição judaica e não na Bíblia, né? Porque os demônios na Bíblia são os shedins, os lilins, os espíritos impuros, né? Impuros, que na verdade são espíritos criados por Deus e não necessariamente demônios, que é um termo grego, graças à influência do grego, que, que acabou pegando o nome, né? E os espíritos, esses espíritos criados por Deus acabaram sendo cunhados de demônio. Mas o protestante, eles acreditam que os demônios são anjos caídos, sendo que não existe essa doutrina definida na Bíblia. Temos alusões. Jesus não expulsou demônios do tipo anjos caídos. Os demônios que Jesus expulsava, primeiramente, influência do grego, o termo daimon, né? Mas os espíritos impuros que Jesus expulsava eram os espíritos do conceito, da tradição, da mitologia judaica, né? E os shedins, onde eram oferecidos sacrifícios, como no Salmo 106, né? Podem ser tanto benevolentes, do bem, como malévolos, né? Existem os shedins, demônios do bem e do mal, como na crença dos gregos. Então, por mais que o protestante dizem seguir somente as escrituras, sola scriptura,
Eles não sabem nada de demônio, a não ser que pesquise como eu fiz. Porque eu estudo a demonologia com base em manual de demonologia, escrito por demonólogos e exorcistas, que são especialistas na arte do demônio, especialistas no exorcismo, né? Com base na tradição judaica, na tradição patrística, né? Os exorcistas, e na demonologia católica, né? É claro que a visão dos exorcistas católicos e dos protestantes, a visão sobre demônios bíblicos, vão dizer que são anjos caídos, né? Que lá no início os anjos se rebelaram, né? E aqueles demônios que estão lá no Antigo Testamento, os demônios que Jesus expulsava, na visão dos exorcistas católicos, da demonologia católica, na visão dos protestantes, são anjos caídos. Mas não é bem assim. Isso é interpretação e tradição. Os exorcistas católicos, os protestantes, a demonologia católica está errada? Errada? Não. É uma tradição, é uma interpretação. Pode ter um fundo de verdade, né? Porque é o rito de exorcismo, né, que prova a existência de demônios e a atuação de demônio e a atuação de demônios no nosso meio, no nosso mundo, né? Porque existem os sinais ou evidências da existência sobre o demônio, né? Muitos relatos de pessoas que viram demônios, né? Dos santos e das santas católicos, né? Testemunhos. Existe, além dos ritos de exorcismo, né? Os sinais, né? Onde o possesso fala e entende vários idiomas, incluindo línguas mortas. Tem até vídeo assim de exorcismo, do exorcismo de Marta, né? Feito pelo padre espanhol José Forteia, que escreveu o livro Cima da Demoníaca, manual de exorcistas, e tratado de demonologia e manual de exorcistas, né? Onde se ensina sobre a demonologia, sobre os demônios, o que é exorcismo, tipos de fenômenos de origem demoníaca, e ele tem muitos relatos, né? Também tem uma abordagem psiquiátrica para diferenciar doenças mentais de possessão demoníaca. Aqui na possessão demoníaca há sinais, e nas doenças mentais não há sinais, né? Um é curado com a medicina psiquiátrica, outra é curada com orações e exorcismo, né? Então, o rito de exorcismo prova a existência de demônios no nosso meio. Pessoas que falam em vários idiomas, incluindo línguas mortas, aversão a objetos sacros, a pessoa levita, a pessoa expele objetos metálicos pela boca e pelos orifícios, a pessoa entra em transe, né? Tem tudo essa temática. Levitação, né? Principalmente o fenômeno de falar e entender vários idiomas sem nunca ter estudado, né? Latim, o grego. Então, uma pessoa possuída,
ela vai falar e entender o latim, o grego, o aramaico, o francês, o inglês, o espanhol. Então, o rito de exorcismo prova a existência dos demônios. Vocês podem até pesquisar o exorcismo de Marta. Aí eu me pergunto como que o protestante que nunca estudou sobre demônio, sobre exorcismo, sobre a história do exorcismo, sobre vexação, sobre influência interna e externa, sobre demônios, como ele pode dar palpite sobre demônio para os católicos e acusando os católicos de ser palpiteiro, como que um protestante pode querer refutar o católico, sendo que a Igreja Católica tem mais de 2000 anos, sendo que a Igreja Católica criou praticamente as universidades, principalmente a Universidade de Teologia, de Filosofia, sendo que a Igreja Católica tem os sucessores dos apóstolos, sendo que a Igreja Católica criou o cânon bíblico e praticamente criou a Bíblia, isso é fato, começando por São Jerônimo, né? Santo Atanásio, Santo Atanásio, que criou a primeira lista dos 27 livros do Novo Testamento, aí vieram os concílios, né? Definido pelos papas, né? Aí veio a primeira Bíblia, a Vulgata, impressa pela imprensa de Gutenberg, né? Que é a Vulgata. Aí veio Lutero, que pegou a Vulgata e fez uma versão protestante da Vulgata. Aí veio João Ferreira de Almeida, que pegou a versão de Erasmo, que era uma Bíblia em latim, que era uma versão da Vulgata, né? Por isso, na Bíblia protestante, tem ali a palavra em latim Jesus e a palavra em grego Josué, influência da Vulgata. E como o protestante quer refutar os católicos sobre exorcismo, sobre demônio, se nem eles sabem o que é um demônio, né? Porque, antes de tudo, é uma influência dos gregos, principalmente o nome, né? Mas os demônios na Bíblia, que foi o nome dado, né? Na verdade, são espíritos criados por Deus. Os Shedins, os Manzikins, os Lilins, né? E os espíritos impuros que temos na Bíblia. Não temos em nenhuma parte da Bíblia fala que anjos caídos são demônios. Isso foi um desenvolvimento, praticamente uma criação da Igreja Católica, com base na tradição judaica e na tradição patrística. Mas os protestantes não aceitam a tradição nem judaica nem patrística, né? Aceitam o que está na Bíblia. Mas na Bíblia não existe demônio do tipo anjo caído. Isso é tradição, interpretação, né? Até o Lucas Bonzoli confirma isso no canal dele, né? Que foi na Idade Média, que se viu lá em Isaías 14 a suposta queda de Lúcifer. Ele vai dizer que é um erro de São Jerônimo, que na verdade não. Que Lúcifer já é um conceito patrístico, judaico, né? Da tradição judaica, né? Que na verdade Lúcifer é um demônio da doutrina católica, né? E como que certos protestantes gostam de chamar os católicos de palpiteiro, sendo que esses protestantes, esses apologetas, não sabem nada de demônio, não sabem nada de exorcismo,
não sabe nada sobre possessão demoníaca, não sabe nada sobre os sinais de os sinais, né, de uma autêntica possessão, ao contrário de uma doença mental, né? Porque assim, um esquizofrênico tiver um ataque epilético na frente de um protestante e começar a falar torto, grosso, o protestante vai achar que é coisa do demônio, né? Sendo que não, a ciência sabe muito bem que é um ataque epilético por causa de uma epilepsia, de uma doença mental, né? Aí eu me pergunto, como que esses protestantes são cara de pau, são palpiteiro, querendo dar palpite sobre uma doutrina com mais de 1000 anos, né? Sendo que nem existe o termo, no original hebraico, não existe nem o termo demônio, que isso foi influência da língua grega, sendo que os shedins, né, onde eram oferecidos o sacrifício, existe os shedins, isso é a tradição judaica, claro, benévolos, do bem, existe demônio do bem, como o demônio do mal, assim como na cultura grega, né? Assim como na cultura grega. E que Jesus, na verdade, expulsava espíritos impuros, e não necessariamente demônios do conceito cristão, né? Que são anjos caídos, anjos rebeldes. Então, protestantes, João Oliveira, para de ser palpiteiro, meu filho. Vai estudar Bíblia, vai estudar hebraico, vai estudar o que é possessão demoníaca, vai estudar o que é demônio no conceito judaico, no contexto judaico. Que não existe demônio, demônio. Pode ser, pode até, podemos até chamar um espírito, como os shedins, os lilins, de demônio, né? Porque demônio quer dizer espírito, tá? Até aí, mas não são necessariamente demônios do conceito cristão, né? É só buscar no Wikipedia o que é Shedim. O que é Shedim? É ali, espíritos criados por Deus. Demônios. Então, como que o cara pode chamar católico de palpiteiro? Sendo que o cara, sendo que o cara decorou meia dúzia de palavras e quer dar aula, né? Quer dar aula, quer dar palpite, quer ensinar, quer corrigir. Sendo que o cara nem faculdade de teologia tem, né? Se ao menos tivesse faculdade de teologia, né? Se ao menos soubesse o hebraico, o aramaico, o grego, né? A cultura grega, né? Sobre demônios que vem deles, né? O termo, pelo menos, né? Porque na Bíblia são espíritos, espíritos e não anjos caídos, né? Porque foi na Idade Média que os teólogos católicos, que São Jerônimo, que a patrística, viu ali nos espíritos criados por Deus, anjos caídos, né? Viram ali, né? Como em Isaías 14, Lúcifer. Então, o protestante para de ser palpiteiro, vai estudar, vai estudar, para de falar besteira, tá falando muita abobrinha pro meu gosto. Vai fazer faculdade de teologia, vai estudar demonologia, vai estudar o hebraico, o aramaico, o grego, o latim, a história de exorcismo, vai estudar a Bíblia direito, não como o seu pastor ensina, né? Porque o que o apologeta protestante fala é o que aprendeu com o pastor dele, com o bispo dele, com a igreja dele. Então é isso, se você gostou, deixa o like, me ajude no canal, compartilhe com seus amigos. Paz e bem.